Oi pessoal, tudo bem? Como vocês sabem, estamos falando da discriminante putativa. Isso é, do caso em que alguém pensa que está agindo em uma situação permitida, mas na verdade a situação imaginada não existe. No vídeo anterior, eu expliquei que esse erro sobre a situação que poderia justificar a conduta não é nem um erro de tipo e nem um erro de proibição. E eu também expliquei que o erro de tipo exclui o dolo, mas quem atua no contexto de uma discriminante putativa realiza uma conduta dolosa. Além disso, eu disse que esse também não é um erro de proibição, porque na discriminante putativa o sujeito sabe o que é permitido e o que é proibido, mas se engana sobre a realidade fática. O objeto do erro de proibição é o conteúdo da norma, e não as circunstâncias do fato. E na discriminante putativa, o sujeito erra sobre as circunstâncias do fato e não sobre o conteúdo da norma. O que eu não expliquei no vídeo anterior são os efeitos do erro de proibição. Eu só expliquei o efeito do erro do tipo, que é a exclusão do dolo. Bem, para entender os efeitos do erro de proibição, é importante que esteja bem claro qual é a função de cada um dos elementos do delito, especialmente a função do fato típico, da ilicitude e da culpabilidade. Então vamos lá. A tipicidade define o âmbito da ilicitude do fato no direito penal. O fato típico é um fato ilícito. No caso do tipo de homicídio, matar alguém é proibido. Se o sujeito matar alguém, realizará um fato ilícito. Mas a ilicitude, ou antijuridicidade do fato típico, pode ser excluída por normas específicas chamadas excludentes de ilicitude. Elas são as causas de justificação jurídica da prática da conduta típica. Por exemplo, a legítima defesa. Se o sujeito matar alguém em legítima defesa, o fato será lícito. Isso porque a prática dessa conduta típica está permitida por uma norma especial que exclui a ilicitude desse fato típico. Então o fato será típico, mas não será antijurídico. O fato típico e antijurídico, ou seja, o fato típico não justificado por nenhuma norma excludente de ilicitude, é denominado ilícito penal. Bem, e a culpabilidade? A culpabilidade é a categoria na qual é definida a responsabilidade do sujeito pela prática do ilícito penal. O culpado é o responsável. A atribuição de culpa é realizada com base em um critério valorativo, isso é, um critério normativo. E esse critério é o juízo de reprovabilidade da conduta. Na prática, o juiz avalia as circunstâncias e o sentido do comportamento do sujeito e classifica a conduta como socialmente reprovável e, portanto, intolerável, ou, ao contrário, se ela deve ser considerada socialmente tolerável. Para fazer essa classificação, o juiz deve considerar se era exigível ou não que o sujeito tivesse realizado uma outra conduta no contexto em que ele atuou. Ou seja, o critério pelo qual o comportamento é classificado como reprovável ou tolerável é a exigibilidade de uma conduta diversa. O julgador vai avaliar se seria eticamente exigível que o sujeito, nas circunstâncias em que ele se encontrava, realizasse um comportamento diferente da prática da conduta típica. Isso é, se ele deveria ter feito outra coisa, ou se não dava para exigir dele que fizesse outra coisa. Isso ocorrerá quando o juiz considerar que qualquer pessoa que estivesse naquela situação provavelmente faria o mesmo que o sujeito fez. Nesse caso de inexigibilidade de uma conduta diversa, o comportamento é culturalmente compreensível e, por esse motivo, ele é penalmente tolerado.
o sujeito não é responsabilizado pela prática do ilícito penal porque o motivo e o contexto no qual ele atuou tornaram a conduta não reprovável. A conduta tolerada, ou seja, não reprovável, acarreta a exclusão da responsabilidade penal do sujeito pela realização do ilícito penal. O fato é típico, é antijurídico, mas o sujeito não é culpável. Então, vejam que a culpabilidade é definida mediante um juízo valorativo. Mas os motivos e os contextos nos quais o sujeito realiza a conduta são variados. E por isso podem existir diferentes graus de exigibilidade de uma conduta diversa e, consequentemente, diferentes graus de reprovabilidade do fato. E é por isso que a culpabilidade tanto pode ser completamente excluída, como também pode ser somente reduzida. O grau de reprovabilidade da conduta é proporcional ao grau de exigibilidade de uma conduta diversa. Bem, agora que foi explicada a função de cada um dos elementos do delito, podemos analisar os efeitos do erro de proibição. O erro de proibição é um dos casos em que a reprovabilidade do fato pode ser excluída ou diminuída de acordo com o grau de exigibilidade da prática de uma conduta diversa pelo sujeito. O artigo 21 do Código Penal dispõe que, se o sujeito realizar uma conduta típica incidindo em um erro sobre a sua proibição, ou seja, achando que está agindo de forma lícita, a reprovabilidade do seu comportamento pode ser reduzida ou até mesmo excluída. E isso de acordo com o grau da evitabilidade do erro. Se o erro era inevitável, o comportamento é penalmente tolerado, ou seja, a conduta é desculpável, ou, na terminologia do Código, o ato é excusável. O erro é classificado como inevitável quando se considerar que qualquer pessoa, com as características do sujeito e na situação em que ele se encontrava, também cometeria o mesmo erro. Nesse caso, ele não é responsabilizado pelo fato. Ele é isento de pena. Mas se o erro era evitável, ou seja, se o sujeito só errou porque foi descuidado, a responsabilidade penal não é afastada. Mas, apesar disso, a reprovabilidade do fato é diminuída. E a consequência disso é a redução da pena. Essa é a estrutura da definição da culpabilidade, ou seja, da responsabilidade penal. Mas o que tudo isso tem a ver com a discriminante putativa? Bem, eu expliquei a estrutura da culpabilidade e o critério valorativo da exigibilidade de uma conduta diversa para esclarecer a lógica que deveria orientar a definição das consequências jurídicas da discriminante putativa. Agora que isso já foi explicado, podemos analisar as discriminantes putativas em si. Mas isso nós vamos fazer no próximo vídeo. Aí, como você já sabe, esse conteúdo, assim como todas as minhas outras aulas, estão disponíveis gratuitamente no Instagram, YouTube e Spotify.